Sim, tivemos avanços, mas, como eu disse, ainda restam muitas deficiências no ensino para jovens e adultos, por exemplo, na grande demanda que existe por qualificação profissional para jovens e para adultos também. É uma pena que a gente tenha que antecipar a entrada dos jovens no mercado de trabalho por necessidade de ajudar no sustento da família, mas o fato é que isso acontece e tem uma carência muito grande. A inclusão de crianças com deficiência ainda é algo que precisa avançar muito também. Quanto aos CELs, de fato, essa prefeitura não tinha interesse em continuar com o projeto e foi à custa de muita insistência que retomou, mas não é verdade que era só querer para começar a fazer no dia seguinte, porque havia terrenos em condições irregulares do ponto de vista da situação ambiental e algumas outras. Mas, felizmente, o bom projeto dos CELs, do qual eu sou muito fã, foi retomado, mas ainda há o que resolver, por exemplo, em relação à qualidade de ensino no próprio CEL. O rendimento das crianças que estudam no CEL não é melhor do que o rendimento das crianças do resto da rede pública. O próximo a perguntar agora é o senhor Paulo Maluf. Eu pergunto ao candidato Geraldo Alckmin. Quando prefeito a primeira vez, é de minha autoria o projeto de lei para a criação da Secretaria Municipal da Cultura. Quando governador, também foi meu projeto de lei para criar a Secretaria de Estado da Cultura, inclusive muitos festivais. Quando candidato a presidente da República, estava no meu projeto de lei criar o Ministério da Cultura, que Tancredo criou depois. Eu pergunto, qual é o seu projeto para a cultura aqui na cidade de São Paulo? Eu quero responder ao candidato Maluf, dizendo que essa é uma prioridade do meu programa de governo, porque São Paulo, que foi a capital da indústria, hoje ela vai se consolidando como uma capital mundial de serviços e, inclusive, deve crescer a importância do turismo de negócios. Hoje as pessoas ficam no máximo 2 dias em São Paulo e nós precisamos manter mais as pessoas aqui para comprarem mais, movimentarem mais a economia, gerar mais emprego e mais renda. Então, São Paulo precisa ser a capital da cultura. O governo do estado, o governador Mário Covas e o meu governo, nós investimos muito na cultura aqui em São Paulo. O Museu da Língua Portuguesa, que inaugurei antes de deixar o governo, e fico feliz que na Estação da Luz, onde hoje é o Museu da Língua Portuguesa, nós temos o 2º museu mais visitado do país, o novo prédio da Pinacoteca do Estado, a Estação Júlio Prestes, que foi convertida na melhor sala de orquestras do país, que é a Sala São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, hoje uma das melhores orquestras do mundo, o Projeto Guri, por onde já passaram 150 mil crianças e jovens, um grande projeto de inclusão social, e eu vou, como prefeito de São Paulo, se Deus quiser, fazer a Broadway paulistana, ou seja, revitalizar o centro de São Paulo com grandes investimentos na área cultural e levar os bons projetos para as regiões mais distantes. Quero dizer ao candidato Geraldo Alckmin que, quando prefeito, eu tive um dos melhores secretários de cultura da prefeitura, que foi Rodolfo Conter. Foi até espantoso que ele, sendo comunista, foi convidado por mim, aceitou e foi o melhor secretário de cultura dessa cidade. Nós fazíamos 1000 eventos, não eram eventos elitistas, não, 1000 eventos por mês, de fotografia, de escultura, de música, em todos os bairros. No último ano da minha gestão, fizemos 12 mil eventos. Portanto, eu vou transformar São Paulo na capital da cultura brasileira. Cultura clássica, cultura de escultura, cultura da fotografia, cultura da música popular, cultura da música sertaneja, ou seja, a cultura tem que fazer parte do DNA do paulistano. A cultura é uma prioridade do meu programa de governo. Nós vamos descentralizar a virada cultural. Ela será a virada das estações. Nós faremos em cada entrada das estações do ano uma virada e levando a todas as regiões de São Paulo, sul, leste, norte, oeste, enfim, descentralizando, investir nas bibliotecas, nos telecentros. Vou colocar a lei Marcos Mendonça, a lei Mendonça, fortemente para poder ter fomento através da iniciativa privada. Hoje ela tem um investimento muito pequeno e nós vamos crescer o fomento para cinema, teatro,
artes cênicas, pintura, literatura, circo aqui mencionado. Vou colocar recursos no próprio orçamento e fazer um grande projeto de inclusão social pela cultura. E São Paulo, que vai sediar a Copa do Mundo de 2014, nós vamos criar um novo centro com a iniciativa privada de eventos, porque o Anhembi já está lotado, consolidando São Paulo, essa grande capital mundial. A próxima pergunta é do candidato Renato Reichmann. Vou perguntar para o deputado Paulo Maluf. Deputado, São Paulo tem um grande déficit de salas de aula, de atendimento médico. Como que nós vamos fazer para resolver esse problema pagando R$800, R$900 para um professor ou pagando R$25 por hora para um médico trabalhar a 3, 4 horas de distância, às vezes, da casa dele? Da onde que vem os recursos para pagar apropriadamente o profissional, já que equipamento sozinho não faz nada? Eu gostaria de informar ao candidato Reichmann e à cidade de São Paulo que o primeiro e único plano de descentralização da saúde foi feito pelo governador Paulo Maluf, quando teve como seu secretário de Estado da Saúde o professor Adib Jatene, reconhecido mundialmente como um dos melhores cirurgiões e melhores administradores. Ou seja, levamos o projeto ao Banco Mundial, o Banco Mundial aprovou, porque até então a maioria dos hospitais estavam todos eles no espigão da Avenida Paulista. Quem tivesse, por exemplo, um acidente em São Miguel Paulista ou em Capão Redondo e precisasse de uma neurocirurgia, ele morria a caminho do hospital porque demorava 1 hora para chegar até lá. Pois bem, então todos esses hospitais que todos os governos depois construíram na periferia, foi um plano de saúde pública feita pelo governador Paulo Maluf, pelo secretário Adib Jatene e que foi submetido e aprovado ao Banco Mundial. Ora, o que eu quero dizer para a população de São Paulo, que saúde não é só verba. Verba é importante. Veja, no plano do orçamento, eu com 24 bilhões, quando prefeito, fiz mais que os outros com 150. Ou seja, é gestão. Ou você administra a prefeitura como uma empresa, como um condomínio, ou então você vai ter, infelizmente, deficiências em todo o setor. Bom, lamentavelmente não foi respondida a pergunta, que era da onde que vai vir o dinheiro para pagar apropriadamente os profissionais. Não dá para pagar médico a R$25 a hora, não dá para pagar professor a R$900 no mês, a não ser que a gente queira que ele trabalhe em 2 ou 3 escolas e dê 60 horas de aula. Eu acho que existe aqui uma injustiça tributária. São Paulo é 16% da economia do país, a arrecadação tributária do país é 1 trilhão, o nosso orçamento é 2,5%, não 16%. Tem parte que a União precisa, mas o prefeito de São Paulo, pelo menos na minha administração, vai usar o peso de 16% do PIB do país, de 35% da receita do Estado de São Paulo, para fazer o governo federal e o governo estadual colaborarem muito mais com a prefeitura aqui, pagar muito mais conta. Há muito tempo que eu não vejo uma placa aqui feita pelo governo federal, feita pelo governo estadual. É tudo a prefeitura que banca. Olha, eu fico muito agradecido ao candidato Reichmann de me dar essa oportunidade de relembrar a população que quem melhor pagou os médicos da Prefeitura de São Paulo foi o prefeito Paulo Maluf. Quando eu assumi, os médicos ganhavam, em média, R$1.000 por mês. E quando os médicos diziam que tinham que ter 5 empregos, eu perguntava, como é que vocês vão trabalhar em 5 empregos? Então eles diziam, mas doutor Maluf, ganhamos tão pouco que ou a gente está em 5 empregos. E eu disse então para eles, bom, então vocês fingem que trabalham e a população finge que é atendida. Então eu aumentei e para 40 horas semanais, 5 dias a 8 horas, eu aumentei o salário de 1.000 para R$6.000 e para 20 horas semanais para R$3.000 por mês. Ou seja, eu posso dizer provadamente e comprovadamente que o prefeito Paulo Maluf foi o quem melhor pagou os médicos, as enfermeiras e os assistentes sociais na prefeitura. A próxima a perguntar é a candidata Soninha Francini.